Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palavra que o Senhor Jesus colocou no nosso coração para o dia de hoje. Hoje a nossa palavra, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. Hoje nós vamos falar sobre Isaac, filho de Abraão. Então, tá preparado aí? Tá preparado? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, vamos anotar, para depois você voltar na Bíblia e acompanhar essa história linda de ensinamento que o Senhor colocou aqui, para que nós viéssemos hoje aqui consultar e que Deus viesse falar aos nossos corações. Então, que todos sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito, que você venha se inscrever nesse canal, que você venha compartilhar, que você venha curtir, porque a palavra de Deus tem que ser propagada para todas as pessoas nessa terra, não é verdade? Então vamos lá para a palavra do Senhor? Em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 2, diz assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Então a palavra de Deus aqui, ela está falando com Isaac e dando uma direção na vida dele, né? Às vezes, na nossa vida, nós nos pegamos assim em situações que a gente não tem uma direção. A gente fica meio perdido, não é verdade? Tamanhas lutas e coisas que a gente vem vivendo, coisas que entra ano e sai ano, a gente sempre tem aquele problema ali que a gente tem que lidar, né? E que ainda não foi resolvido, algo que ficou ainda para trás, a gente não resolveu. Talvez você planejou o ano passado você terminar uma faculdade, você planejou o ano passado de você casar, de você concluir a sua casa, a construção, a reforma, e não deu certo, ficou para trás, né? E aqui na palavra de Deus, Deus ele deu uma direção, né, para Isaac. Olha o que Deus falou para ele, ó: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E no versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Então Deus disse para Isaac para ele não descer no Egito. Deus disse para Isaac ficar na terra de Gerar. E quantas vezes a gente, na nossa teimosia, no nosso pensamento, a gente quer voltar para aquele lugar, a gente quer voltar um assunto à baila, a gente quer resolver algo com as nossas próprias mãos, né? E aqui a palavra de Deus deu uma direção a Isaac, que era para ele não voltar no Egito, que era para Isaac ficar naquela terra de Gerar, porque Deus ia multiplicar a vida dele, Deus ia multiplicar, prosperar a vida e a família dele. E a palavra de Deus diz que Isaac obedeceu, ó. Isaac, pois, ficou em Gerar, né? E mais aqui na frente a gente pode acompanhar, ó, que no versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Você vê, todas as vezes que a gente obedece o Senhor, Deus ele abre as portas e abençoa e prospera. Como Isaac ele não voltou à terra do Egito, ele ficou ali em Gerar, Deus viu a obediência e Deus prosperou, Deus mudou a situação ali. Porque se Isaac estava querendo ali voltar lá para a terra do Egito, porque ele estava querendo algo ali para a vida dele, que ele não estava conseguindo ali na terra de Gerar, mas Deus deu uma direção: fique aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Talvez o Senhor Deus está falando com você hoje, para você ficar onde você está, que não é para você sair,
que não é para você voltar lá atrás resolver algo, que não é para você sair dessa cidade que você está e mudar para outra cidade. Talvez você está colocando até tudo a perder, querendo voltar para a cidade onde você morava, achando que lá as coisas vão dar certo. Mas se Deus está falando no seu coração e confirmando que é para você ficar, que Deus vai te abençoar onde você estiver, é para você ficar. Se essa palavra está falando com você, Deus está falando e confirmando, porque Deus ele fala conosco individualmente, né? Com cada pessoa ele fala de um jeito. Então, se Deus está colocando isso no seu coração, permaneça aí, porque é aí que Deus vai te dar a sua vitória. Talvez você quer sair desse emprego. Talvez você se aborreceu com um amigo, você foi injustiçado e você quer sair. E se Deus está confirmando no seu coração que é para você ficar nesse trabalho, você fique aí, porque é aí que Deus vai te engrandecer. Deus vai te prosperar, assim como fez com Isaac. E aí, lendo a palavra de Deus aqui mais na frente, que a Bíblia falou que ele ficou riquíssimo, que Deus prosperou ele grandemente e ele ficou riquíssimo. O que aconteceu? Né? Aqui fala que os filisteus lhe tinham inveja. Assim também é conosco. Né? Comece a prosperar, comece a ter sua vida resolvida. Como que você vai fazer com que as pessoas tenham inveja de você? E não vai muito longe, às vezes a inveja na nossa própria casa, às vezes a inveja na nossa própria família. Então esteja preparado, esteja como um soldado preparado para tudo que vier na sua vida. E os filisteus invejavam, né, Isaac, e a Bíblia diz assim, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. O que fizeram com Isaac? Foram lá e entulharam todos os poços que o seu pai Abraão tinha aberto, né, naquele tempo. Aí eles, com certeza, pensaram consigo, vamos entulhar os poços, porque daí ele não vai ter mais ovelhas, as ovelhas não vai ter aonde mais beber água, ele não vai ter mais água para ali aguar toda aquela plantação, porque a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1, né? Então, os inimigos vêm para atrapalhar a nossa vida, assim como fez aqui nessa história de Isaac. Tulharam os poços achando que Isaac ia se acabar, né? Tulharam os poços de Isaac pensando que Isaac ia desistir da vida, ia ficar murmurando, ia ficar praguejando, ia ficar reclamando com Deus, ia perder a sua fé, né? Mas não, o que a Bíblia fala aqui que Isaac fez, né? Aí disse assim, no versículo 16, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu-lhe dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços. O que Isaac fez? Isaac, ele confiou em Deus e ele foi à luta, ele foi abrir os poços que estavam abertos, que tinha muita água para a sua prosperidade ali de todo o seu povo, dos seus servos. Ele foi abrir de novo os poços que entulharam. Assim é conosco. Quando as lutas vierem e os nossos inimigos, eles tulharem os nossos poços, quer dizer, atrapalharem as nossas vidas, né? Fazendo com que as coisas que estavam dando certo para nós venham dar errado, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar para Deus, crer e ir à luta, porque Isaac foi à luta e ele foi abrir os poços novamente, né? E aqui mais à frente diz assim, que os servos dele acharam um poço de água nascente. Aí os servos de Isaac foram lá cavar o poço, né? De novo, e achou uma nascente. E aqui mais à frente fala o quê? Que os filisteus, eles criaram contendas com os servos ali de Isaac. Olha só que luta, né? Aqui nesse mundo a gente passa por isso mesmo. A gente luta, consegue, vão lá, atrapalha o sucesso e depois a gente vai, consegue de novo e as pessoas vêm de novo. Por fim, nunca vai acabar as nossas lutas. Nunca vai acabar. Enquanto a gente estiver vivo nessa terra, sempre vai ter algo para a gente guerrear. Sempre vai ter algo para a gente não desistir, para a gente perseverar,
para a gente crer em Deus, acreditar, mesmo chorando, mesmo se rastejando, a gente tem que continuar, nunca desistir. A palavra de Deus deixou essa história aqui para a gente, meus irmãos e minhas irmãs, que é para a gente nunca desistir, né? Quantos e quantos nessa vida desistiram, não é verdade? Tem gente que desistiu da família, tem gente que desistiu de um trabalho, tem gente que desistiu de fazer a vontade de Deus, tem gente que olhou para pecado de um, pecado de outro e saiu da presença de Deus, saiu da igreja. Quando que é para a gente olhar para o nosso Deus, quando que é para a gente perseverar e olhar para Ele, ainda que tudo venha a dar errado, vamos continuar e perseverar. E a palavra de Deus aqui, continuando a história, né? Isaac abriu os poços e os poços que ele abria prosperava, né? Que aqui falou que ele abriu um poço nascente, abriu outro, também contenderam contra a vida dele, né? Também quiseram atrapalhar e parar ele, né? Por fim, abriram outro poço que diz que ninguém contendeu com ele. Então, quando a gente não está tendo sucesso, não está tendo êxito, não está conquistando, ninguém quer contender com a gente, né? Todo mundo deixa a gente de lado, deixa a gente parado, ninguém quer ser seu amigo, ninguém quer estar perto de você, né? Ninguém chama para você ir na casa dele, ninguém chama você para tomar um café, nada. Por quê? Porque você não tem nada para oferecer. Quando você tem algo para oferecer, aí aparecem muitos amigos, todo mundo te ama, seus parentes te amam, mas quando a gente está passando por um deserto, por uma luta, como diz aqui que tem um poço que ninguém contendeu com Isaac. Por quê? Porque aquele poço não deu água, aquele poço não tinha nada para oferecer, né? E assim é conosco também. Você deve estar aí se identificando, né? Porque todos nós passamos por decepções, né? Todos nós passamos por lutas, por desertos. E aí a gente vê realmente quem está conosco na nossa vida, né? Quem é aquele que nos ama daquilo que nós somos, não daquilo que nós temos para oferecer. E a Bíblia fala aqui mais à frente no versículo 24, olha: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Você vê que o Senhor, ele apareceu ali, Isaac, e encorajou. Por quê? Porque Isaac passou por lutas, né? Passou por decepções, estava ali com um povo filisteu, né? E Abimeleque estava ali com ele. Chegou uma hora que Abimeleque falou para Abraão: sai de perto de nós, porque você está prosperando muito. Sai de perto do nosso povo, você está prosperando muito. E os filisteus tulharam todos os poços, né? Encheram de terra todos os poços que Abraão, seu pai, tinha aberto. Mas depois Isaac foi, conquistou tudo de novo. Deus prosperou de uma forma grandiosa, maravilhosa a vida de Isaac, né? E Deus prosperou. E Deus apareceu ali para Isaac falando que era com ele. Quer dizer, tem uma promessa. A Bíblia está dizendo aqui que Deus apareceu a Isaac, falou por amor a Abraão, seu pai, e abençoar Isaac. Então, às vezes a gente ora pela nossa família e você vê que Deus abençoa a sua família por amor a você. Então não desista, continua buscando a Deus, porque tem bênçãos que vêm na nossa família, nos nossos filhos. Às vezes não é nem por causa deles, é por causa de nós. Porque, como foi aqui, Deus abençoa Isaac por amor a Abraão. Então Deus, ele é um Deus de memória. Ele grava aquelas lágrimas que nós derramamos quando a gente ora por um ente querido, para Deus abençoar, curar, para trazer de volta para a presença de Deus. Então continua, porque Isaac, ele foi abençoado por amor a Abraão, como diz aqui na Bíblia, né? E aqui mais adiante eu achei tão interessante que depois Abimeleque quis fazer uma outra aliança com Isaac. Abimeleque chamou ele
e falou para ele voltar para fazer uma nova aliança e fizesse uma aliança que não causasse dano para aquele povo filisteu. Você vê, quando estava tudo ali, os poços tudo cheio de terra, ninguém queria fazer aliança com Isaac. Mas quando Isaac ele prosperou e Abimeleque viu que as bênçãos do Senhor acompanhavam Isaac, ele foi se submeter, chamar Isaac novamente para a terra dele. Então, assim é na nossa vida. As bênçãos do Senhor, a promessa do Senhor, ela nos alcançarão. Elas estão conosco. Aonde você for, a bênção de Deus está com você. Aonde você for, Deus vai acompanhar você e a sua família. De modo que até aqueles que não queriam estar com você no momento de luta, quando Deus honrar, eles vão querer vão reconhecer a bênção do Senhor na sua vida. Você vai ser reconhecido por causa da marca da promessa. Você vai ser reconhecido porque você tem um espírito diferente. Porque as pessoas olham e veem que você tem Deus, que você tem um brilho diferente. Então, por isso é importante a gente permanecer na palavra de Deus. Por isso é importante a gente perseverar, a gente não desanimar. Já pensou se Isaac desanima? Atulharam todos os meus poços, eu vou largar tudo, não vou mais abrir poços, eu vou deixar as ovelhas morrer de sede, eu vou deixar as plantações secarem todas porque não vai ter água para aguar ali, irrigar aquelas plantações. Isaac iria morrer, Isaac ia se entregar a uma depressão, ia se entregar e ia perder tudo, né? Iria trazer problemas para sua casa, porque a sua esposa iria cansar de um homem desse. Né? Sua esposa também poderia se entregar juntamente com ele, né? E ali não ia ter um homem próspero, um homem abençoado, e a gente não ia ter uma história tão linda dessa, que nos inspira, nos faz crescer a nossa fé para a gente continuar e perseverar ali diante de Deus, confiando na palavra dele. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus tenha falado ao seu coração. Se você se encontra desanimado, se você vê que tudo que você plantou lá atrás, veio um e jogou terra no seu poço, né? Tampou o seu poço, até pela boca. Então você se desanimou, você parou, você não tem mais uma perspectiva. Essa palavra é para você. Para tudo ter um jeito, continua, crê em Deus. Vai caminhando, vai no seu tempo, né? Vai buscando a Deus. Se você saiu da presença de Deus também, parou de ir à igreja, frequentar a igreja, né? A casa de Deus, você viu que as coisas estavam dando tudo errado. Você vê aqui um exemplo para nós. As coisas estão dando errado para você, não é para você sair da igreja, para você desaparecer da igreja, se revoltar contra o pastor da sua igreja, contra, né, a liderança da sua igreja, não, é para você continuar assim como fez Isaac. Você carrega o selo da promessa. Você é um escolhido, você é uma raça eleita. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Jesus morreu por você. Continua, persevera. Então essa palavra ela veio para os nossos corações para dar aquele gás na nossa fé, né? Para dar aquele combustível que venha inflamar a nossa fé. Se você ficou até aqui comigo nessa palavra, acompanhando, venha compartilhar essa mensagem, né, com algum amigo no seu grupo de WhatsApp, que você venha se inscrever nesse canal, que você venha ajudar a propagar a palavra do Senhor através, né, da sua curtida, através do seu compartilhamento, da sua inscrição, tá bom? Que Deus abençoe você, fique com Deus e brevemente teremos mais uma palavra de Deus aqui nesse canal. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.